Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knipe e vamos falar sobre a Fórmula 1. George Russell surpreende Max Verstappen e as McLarens e com uma volta, duas voltas mágicas, que as duas voltas dele no Q3 foram obras de arte. Ele conquista a pole position do GP de Singapura. E assim, a gente tem Russell na ponta, Verstappen em segundo, Piastri em terceiro, o líder do campeonato pelo menos salva um terceiro lugar. O Antonelli em quarto e o Norris é apenas o quinto, né? As Ferraris prometeram bastante, não entregaram nada, né? Tipo, não vou nem criticar tantos pilotos, né? O Hamilton em sexto, o Leclerc em sétimo. Porque assim, o carro da Ferrari é uma coisa vergonhosa, né? Tipo, eu não tenho nem o que mais xingar esse carro da Ferrari. É um equipamento terrível que eles entregaram para dois ótimos pilotos. E assim, o Frederic Vasseur, ele já devia estar ameaçado no cargo, né? Porque se ano passado a Ferrari fez um grande carro, eu não sei por que eles tiveram a brilhante ideia de, não, vamos fazer uma reestruturação geral, reimaginar o carro. Pra que? O carro do ano passado era bom, ele era uma boa base para evoluir, mas fizeram essa lambança e esse carro esse ano é uma decepção imensa, né? E assim, uma classificação que prometeu bastante equilíbrio no final, mas não foi aquela disputa épica de pole position como a gente gostaria de ver. De qualquer maneira, a pole de Russell traz um elemento interessante, né? Eu vou falar uma coisa aqui que não sei se vocês vão entender de forma polêmica ou não. Para mim, o George Russell é um piloto que se tivesse nessa McLaren já teria ali o título bem encaminhado, né? Eu acho ele melhor do que o Piastri, acho ele um piloto melhor. Eu não acho ele pouco melhor que o Norris não, né? É muito bom piloto, eu sou muito fã do George Russell como piloto. Ele é excepcional. Eu acho um piloto muito, muito bom. E essa pole é mais uma demonstração do quanto que ele tem extraído muito desse carro da Mercedes, que nem sempre tem sido competitivo à altura que ele merecia. Mas vamos falar primeiro antes de falar da graça, falar da desgraça, né? Porque no Q1 ficou fora o Bortoleto, uma pena que ele se deu mal ali com a bandeira amarela do carro do Gasly. A ver se os pilotos que melhoraram o tempo vão ser punidos, né? Porque foi um dos poucos que realmente dá pra, te falar, tirou o pé naquele mini setor, né? Mas fato é que assim, mesmo se cancelassem todas as voltas, ele ficaria de fora, né? Porque a primeira volta da Sauber não foi muito competitiva, né? Bortoleto em 16º, Lance Stroll ficou na 17ª posição. Não é de surpreender que ele não tenha tido um grande desempenho, né? Não consegue extrair muito dessa Aston Martin. Franco Colapinto em 18º, né? A Alpine não tem motor, não tem aerodinâmica, não tem chassi. O que sobrou para essa equipe? Ano que vem eles têm obrigação de fazer um carro minimamente decente, porque eles vão ter o motor Mercedes que promete ser o melhor. Porque vamos ser sinceros, isso aqui tá embaraçoso, né? Essa é uma prova que assim, o motor conta menos e nem assim eles foram competitivos. O Esteban Ocon em 19º, que é ruim quando o Berman tá lá em nono lugar, né? Não dá pra criticar só o Stroll lá atrás, quando o companheiro do Ocon tá lá na frente. E o Gasly, o carro quebrou, acaba largando em último lugar, né? A não ser que as punições mudem alguma coisa. Mas a verdade é que já era esperada a dificuldade desses carros. O Bortoleto fica ruim porque o Hülkenberg larga em 11º e Singapura não é uma pista de progressão fácil, né? O Tsunoda larga em 15º, assim... falar, não, Baku é um sinal de melhora, porque o Tsunoda tá andando melhor, etc, né? Olha, eu achei mesmo que ele ia cair no Q1 nesse fim de semana e o carro da Red Bull melhorou, né? Há de se dizer isso, né? Não dá pra ficar jogando tudo, assim, tipo, a distância na conta só do carro, porque o Tsunoda tem devido também como piloto, né? Tipo, ele não tem feito quase nenhuma corrida realmente diferenciada ou próxima minimamente do Max Verstappen, como o Albon e o Gasly chegaram a fazer. Não vou nem aqui citar tanto o Sérgio Pérez, mas a verdade é que o Tsunoda, assim, pela experiência que ele tem, o Lawson a gente podia contar muito na questão de estar iniciando na Fórmula 1, né? E o Lawson também levou um couro do companheiro aqui, né? Mas 15º é demais, né? Tipo, eu acho assim, pelo menos o oitavo, entende? Se ele ficasse a meio segundo do Verstappen, ele era o oitavo lugar hoje, né? Tipo, vamos ficar um pelotão da frente, né? E assim, o Tsunoda não tem nenhum aspecto de melhorar na corrida. Na verdade, a corrida acho que é até pior na classificação. Carlos Sainz em 13º, Albon em 12º. A Williams parecia ser um pouquinho mais forte, mas é aquele negócio, né? Ritmo de classificação é muito diferente. A gente vê que a Williams não tinha muita coisa, né? O forte do carro é velocidade reta, não é uma pista travada que esse carro vai mostrar sua maior força. O Hülkenberg ficou na 11ª posição, bom desempenho para o Hülkenberg com essa Sauber, e aí ficou os 10 primeiros, Alonso, Berman, Hadjar, Leclerc, Hamilton, Norris, Antonelli,
Piastri, Verstappen e Russell, né? Largando em 10º, o Alonso tirou tudo dessa Aston Martin, ele ainda faz a diferença, né? Eu tenho que dar todo o crédito aqui ao Alonso, porque esse cara ainda faz a diferença, ele ainda é capaz de levar esse carro da Aston Martin para lugares assim que a gente até duvida que eles vão conseguir, mas é um baita piloto, Fernando Alonso, e ele tem condições de fazer uma boa corrida. Vamos ver o que ele vai fazer ali, né? Mas ele sempre andou muito bem em Singapura. O Berman em nono, classificação maravilhosa dele, e o mesmo se diz para o Isaac Hadjar. Muito boa classificação desses dois jovens pilotos, dois talentos impressionantes, e a Fórmula 1 conseguindo uma renovação com esses dois bons nomes, né? São nomes que são bem interessantes de acompanhar nessa temporada. E aí a gente vem pro pelotão dos carros mais fortes, né? Leclerc em 7º, decepcionante. Não fez uma boa classificação, né? Acho que a Ferrari entregou um carro ruim, mas o Leclerc também não fez lá uma super classificação. Eu acho que cometeu muitos erros, ficou ali teimando até com o muro, como aconteceu lá no Azerbaijão, mas fato é que, assim, 7º lugar atrás do Lewis Hamilton. Hamilton que ele gosta da pista de Singapura. Para muitos, a melhor volta de classificação da carreira do Hamilton foi aí em Singapura em 2018. Eu discordo, porque eu acho que, assim, tem duas voltas do Hamilton que, para mim, dão mais nostalgia do que aquela, né? A volta dele no Grande Prêmio da Austrália de 2018 foi uma classificação magnífica. E a pole que supera o Schumacher na Itália em 2017, que ele vai lá e mete um segundo na chuva. Aquilo ali foi um espetáculo. Talvez até tenham poles melhores, porque o Hamilton tem tanta pole, é 104, 105, então é meio difícil ficar lembrando de todas as poles que o Lewis Hamilton já fez, né? Mas fato é que, assim, o Hamilton conseguiu ali uma boa classificação. Vamos ver o que ele faz na corrida amanhã, mas eu acho difícil ele ameaçar os carros da frente, embora, né? Aí a gente tem que falar do Lando Norris, né? Eu já tô assim, eu não sei se o Verstappen vai ter tempo e ritmo para alcançar o Oscar Piastri no Mundial, né? Não acho que isso vá acontecer, não. Sinceramente, é difícil. Mas eu tô começando a achar meio que natural que ele alcance o Norris. Não, sinceramente, assim, o ritmo do Norris aqui tá... Ele não tá fazendo nada nesse momento do campeonato, né? Tá broxando na classificação, broxando nas corridas, né? Tipo, a gente olha pro Norris, assim, cara, assim, bateu o Piastri lá na Zeba. Foi um fim de semana embaraçoso, né? E o Norris não fez nada, cara. É impressionante. Tem um carro melhor do que esse desempenho aqui. É muito fraco esse desempenho do Norris. E, assim, ele vai largar em 5º, né? Tipo, nesse momento ele tá perdendo 8 pontos pro Verstappen. Se ele não progride nada no grid, igual foi o GP do Azerbaijão, e o Verstappen vença, vamos supor que ele supere o Russell na largada, e aí ele consiga abrir vantagem e ganha a corrida, né? Ele perde 15 pontos para o Max Verstappen, e a distância entre os dois neste momento, ela, se não me engano, deixa eu ver aqui, ela é de 44, entende? Se ele perde 15 pontos, já fica em 29, entende? Assim, já começa a ficar cada vez mais perigoso. Então, esse campeonato, pelo menos a disputa pelo vice, eu acho que ela tá muito viva, tanto pela qualidade do Max Verstappen, como pela incompetência do Norris, né? Tipo, cara, eu não consigo aceitar nenhum tipo de desculpa. Até porque esse é o tipo de cara, assim, que fica toda hora desmerecendo quando alguém faz uma grande coisa. Ah, foi sorte, né, do Max Verstappen. Assim, se o cara dá essa de foi sorte, quando ele tem o melhor carro, ele tem que entregar. Ele tem que mostrar, assim, igual o Verstappen fez, né? Porque o Verstappen, quando teve o carro dominante, venceu 19 de 22, né? O Norris, nesse momento, ele tem uma vitória a mais que o Verstappen, sendo que a Red Bull, em vários momentos, né, não foi um carro que nem sequer era o segunda força. Então, olha, é um desempenho muito fraco. O Antonelli larga na frente dele. Duvido que o Antonelli vai jogar mole com ele. E assim, esses carros, tanto Antonelli, Verstappen, Russell, tem ritmo para se segurar. Singapura é difícil de ultrapassar. Apesar de 4 zonas de DRS, eu já vou entrar um pouco mais na pista de Singapura, né? Elas não são zonas longas. E esses carros de efeito solo são difíceis, né, de você chegar próximo o suficiente para fazer o bote, né? Mas eu tô curioso para ver a estratégia de pneu aí. Tomara que os pneus se desgastem mais do que vem acontecendo até agora, né? Mas Antonelli em 4º, boa classificação. Eu ainda acredito no Antonelli. A primeira temporada é difícil e não tá andando bem. Ok, isso faz parte, né? Eu acho que o pessoal também tem sido um pouco exagerado, né, nas críticas, né? Eu acho que já mostrou talento e velocidade em vários momentos do ano. Eu não defendo que, assim, a Mercedes, assim, perdeu o Hamilton. Ah, vamos colocar o Bottas. É sério, assim, não é o futuro da equipe, é o Antonelli, entende? A dupla é boa, Russell e Antonelli. Óbvio que o Antonelli tá deixando a desejar, tá atrás do álbum, né, em alguns momentos, mas assim, eu acho que ele tá deixando a desejar pelos erros, pela inexperiência, mas
falar que o cara não tem talento, desacreditar nele nessas primeiras corridas na Fórmula 1, eu acho exagerado, até porque nos bons momentos ele foi capaz de mostrar coisas legais, já tem um pódio na Fórmula 1, uma corrida fantástica no Canadá, uma classificação magnífica lá em Miami, entende? E assim, eu ainda acredito no Antonelli, né? Eu acho que a classificação foi boa, mas ele tá com uma comparação que é dura, que é o Russell. O Russell ganhou do Hamilton, gente, não ganhou de qualquer um. E aí, Piastri em terceiro, diz que é o máximo que tinha para tirar da McLaren. Se é o máximo, olha, eu tô começando a achar preocupante a situação para a McLaren, porque dá a entender que Mercedes e Red Bull se aproximaram de verdade, né? Que, assim, vai ter briga, né? Tá aparecendo cada vez mais que vai ter briga, né? Eu não sei como é que a McLaren vai se comportar nas pistas de alta velocidade, né? Mas, assim, se a gente for pegar Jeddah, a Red Bull já andou muito forte lá, né? Por isso que muitas pessoas falam, mas quando chegar no Texas, aí a McLaren retoma a força dela. Eu não sei, tipo, o Silverstone, por exemplo, quem fez a pole é o Verstappen. Quem faz a pole em Jeddah é o Verstappen. Então, assim, essas curvas com pistas, né, com curvas de alta velocidade, a Red Bull é forte. Então, por isso que eu acho que o Verstappen tá muito na briga, porque ele faz o segundo tempo e ele perde a pole no primeiro setor, né? Porque a melhor volta dele, ele fez 26,7 no primeiro setor e o Russell fez 26,4, né? E a distância entre os dois foi o quê? 182 milésimos. Mas, assim, ele melhora o primeiro setor na tentativa de segunda volta, mas ele não consegue reprisar o que ele fez no segundo setor e no terceiro acabou errando e aí ficou difícil, né? Tipo, é complicado, mas eu acho que o Verstappen não faz essa pole, não é porque ele não fez na grande volta. 29,3 é uma voltaça, mas tem que tirar o chapéu pro Russell. O Russell foi bem demais, tirou tudo que tinha para dessa Mercedes. As duas voltas separadas por 7 milésimos, as duas garantiriam a pole. Assim, bater palma, é muito bom piloto. Repito aqui, para mim, se estivesse nessa McLaren, era para mim campeão com antecedência em cima desses dois pilotos, né? E aí, a gente tem que chegar e falar de Singapura. Eu gosto de Singapura. Vocês podem me atacar pedra e tudo isso. Eu gosto dessa pista. Até mesmo antes dessa mudança, que para mim melhora a pista, né? De tirar aquele setor do estádio. O setor Nelsinho Piquet, foi onde ele bateu de propósito lá para o Alonso ganhar em 2008, né? Mas a questão é, eu gosto dessa pista, eu acho que essa remoção gerou um novo ponto de ultrapassagem, um ponto de DRS bem legal, e eu acredito que assim, traz dinâmicas diferentes à corrida, e na época que não tinha efeito solo, mais desgaste de pneus, a gente pode ter corridas boas aí. Singapura já nos rendeu corridas boas em 2010, 2012, 2014, 2016... Até mesmo 2019 foi uma corrida bacana. Singapura pode gerar entretenimento, pode gerar bons espetáculos, né? Acho que 2023 também foi um corridaço da vitória do Sainz. É uma pista bacana, é uma pista que, assim, é a Mônaco que deu certo. Porque, assim, é travado, é muita curva de 90 graus, etc. Tem aquela questão de ser uma cidade extremamente deslumbrante do ponto de vista visual, né? Singapura é lindíssima, né? Agora, é uma pista que dá pra ultrapassar, né? Essa pista dá pra ultrapassar. É difícil, mas existe, né? Mônaco é impossível ultrapassar hoje em dia, né? Agora, Singapura dá, tem ponto de DRS longo, se existe efeito de vácuo, se você fizer, tipo assim... A construção da ultrapassagem ela existe, diferença de pneu conta, dá pra fazer manobras aí nessa pista e eu espero ver uma grande corrida amanhã. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.